Olá, bem-vindo a mais uma edição do Amostra Grátis, esse programa que sempre leva para você de casa informações aqui da Universidade de Cruz Alta. No programa de hoje, o nosso assunto é o NAEP, Núcleo de Apoio ao Estudante e ao Professor aqui da Universidade de Cruz Alta, que tem feito um trabalho bem interessante e bem legal, tanto com estudantes quanto os professores aqui da instituição. E para nós saber um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido, está aqui comigo a Prof. Rose Heck, ela que coordena o NAEP aqui da universidade. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Amostra Grátis para falar só um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui pelo NAEP da instituição. Eu que agradeço, Grazi, pela oportunidade de divulgar o nosso setor e o serviço que nós oferecemos no NAEP. Exato. Bom, professor, então, vamos começar pelo básico. Qual é o objetivo do NAEP? Que tipo de atividades são desenvolvidas? Bom, o NAEP, ele vem para dar um suporte pedagógico, psicopedagógico e psicológico ao aluno e ao professor. Anteriormente, esse setor ele era dividido em dois núcleos, o núcleo de apoio ao estudante e o núcleo de apoio ao professor. Mas a gente viu a necessidade desses dois núcleos realizarem um trabalho integrado. Claro. Porque quando nós falamos de dificuldades de aprendizagem, por exemplo, envolve tanto o aluno quanto o professor, né? Os dois são atores nesse processo. Hoje, que tipo de atividades vocês acabam desenvolvendo para dar esse apoio, tanto para professor quanto para acadêmico? Bom, primeiramente nós atendemos os alunos de forma individualizada, tanto os alunos encaminhados pelos professores, quanto aqueles alunos que por iniciativa resolvem procurar o setor. Muitas vezes os professores acabam percebendo uma dificuldade maior em acompanhar o conteúdo que determinado aluno apresenta e encaminham de maneira formal. Então, existe uma ficha de encaminhamento, encaminha esse aluno para o setor entra em contato com esse aluno e chama. O que acontece? Esse aluno vai ter um acompanhamento semanal, né, vai ter um horário para ele junto ao setor. E lá vão ser desenvolvidas com eles várias atividades. Atividades psicopedagógicas, dependendo da dificuldade que ele apresenta, ou se ele precisa de um atendimento psicológico, que é algo emocional, que está atrapalhando a aprendizagem dele, então ele tem a possibilidade de ter um atendimento com a nossa psicóloga, Daniela. Então, ele pode agendar um horário também. E o professor, igualmente. Tanto ele pode ser chamado pelo setor em virtude de alguma dificuldade que os alunos dele apresentam, né? Como ele pode procurar o setor e agendar o seu horário para tratar de metodologias, de relações interpessoais, no que ele julgar que ele está precisando de apoio. Hoje, por exemplo, a gente vê o NAEP já fez algumas atividades, teve até uma palestra de valorização da vida, que foi muito bem aceita pelos acadêmicos, e a gente vê que são acadêmicos que estão entrando na universidade, mas que às vezes falta a maturidade do ser universitário, né? Hoje vocês percebem isso, essa dificuldade dos acadêmicos de ingressar, e às vezes essa ser a dificuldade de poder continuar na universidade? Sim, essa iniciativa da palestra de valorização da vida, ela veio em virtude de, no setor, nós atendermos muitos alunos com depressão, com problemas emocionais, muitos alunos em sofrimento, muitas vezes. E então nós pensamos assim, como fazer para atingir mais alunos, né? Não só esses que estão em atendimento com o NAEP. E aí, então, surgiu a ideia da palestra. Inclusive, foi bem no momento em que na mídia se falava muito na baleia azul, né? E nós até brincamos, gente, a gente tem que pensar em alguma coisa e falar da baleia rosa, né? De um movimento oposto a esse tão negativo, né? Um movimento
que trouxesse assim um pouco de reflexão em valorizar a própria vida, né? Em querer estar aqui com as outras pessoas, convivendo, estudando. Enfim, um ambiente universitário, né? Que é para ser um ambiente feliz. Exato, por mais que tenha as dificuldades da sala de aula, né? É para ser um ambiente agradável, né? E que eles se sintam bem. E que eles tenham sucesso no que se propõe, né? Claro. Que eles tenham sucesso acadêmico, que é o que a gente espera. Às vezes também, professor, a gente vê muito de o aluno que precisa do apoio porque ele está passando por um momento de transição, né? Sai do ensino médio, entra para a vida universitária, que é um momento realmente de grandes desafios. Mas também o professor precisa de um apoio porque, da mesma forma que o aluno entra com essa dificuldade, ele também recebe esse aluno ainda com esse olhar iniciando para o ser acadêmico, né? O professor também precisa ser olhado de outra forma, né? Com certeza. O mesmo aluno que sai do ensino médio e vem para o ambiente universitário, vem para o ambiente acadêmico, é aquele aluno lá, né? É aquele aluno com todas as questões que ele enfrenta lá no ensino médio. Então, não existe uma mágica que hoje eu sou um aluno do ensino médio, da educação básica, e agora eu sou um universitário. Então, o professor precisa desse suporte também de como lidar com esse aluno que até ontem era um aluno, né, da educação básica e hoje ele é um acadêmico, né? Como conduzir, como fazer, auxiliar para que ele cresça nesse ambiente universitário. Nesse sentido, na NAEP também oferece suporte para o professor repensar essa forma como ele acolhe o aluno na sala de aula e como ele conduz como ele conduz esse processo de ensino. Porque também é um desafio, né? Não adianta a gente só olhar para o acadêmico, mas também precisa daquele suporte para o professor. O professor é tão importante para a formação, né, do profissional, para a gente ter profissionais cada vez mais capacitados, então ele também precisa desse apoio, né? Precisa desse apoio e principalmente quando ele também está ingressando na universidade, né? Enquanto professor, porque muitas vezes, tirando os licenciados e com formação pedagógica, o profissional, ele domina a área dele de profissão, né? Se ele é um arquiteto, ele domina a área dele, mas aqui ele vai se deparar com a profissão professor, né? E essa profissão exige dele outros conhecimentos que talvez ele não tenha na sua formação lá inicial. E por vezes os cursos de mestrado e doutorado, eles preparam para o pesquisador e não especificamente para ser professor. Da docência, né? Da docência, exatamente. Então, a NAEP vem para dar esse suporte também. Tratar dessas questões pedagógicas com o professor, um espaço onde ele possa procurar quando ele tem dúvida de como agir diante de certa situação ou como diversificar suas metodologias, pensar nas suas avaliações, pensar nas relações que ele estabelece dentro da sala de aula. Então, atuamos nesse sentido também. Uma coisa que a gente vê também, que a gente circula aí pela universidade e vê que às vezes, principalmente os alunos, né? A gente fala mais dos alunos aqui, tem um certo receio de procurar o NAEP, porque vão me chamar de louco, ou porque, eu não preciso disso. Mas não é, o aluno não precisa ter vergonha de buscar ajuda, né? De forma alguma. Na verdade, é o não conhecimento do trabalho que é realizado pelo NAEP, né? Não tem um aluno específico que o NAEP atende. Se hoje eu, enquanto aluna, estou passando por uma situação difícil, que isso está atrapalhando o meu aprendizado, que isso está impedindo com que eu tenha sucesso acadêmico, então eu vou procurar o NAEP para ter esse atendimento, para ter esse suporte, independente se eu tenho ou não um transtorno de aprendizagem, que é algo que já, digamos assim, algo que já vem com ele, né, inato. Então, qualquer
obstáculo que esteja se apresentando nesse caminho de acadêmico dele, ele pode procurar o NAEP para auxiliá-lo. Hoje o NAEP é composto por quais profissionais? Bom, hoje o NAEP nós somos em quatro profissionais, 2 psicopedagogas, uma psicóloga e eu, pedagoga, que trabalho com todo o núcleo, mas especificamente com os professores, atendimento aos professores, essa parte é mais comigo, assim, no setor. E as psicopedagogas atendem os alunos. E a Daniela, a psicóloga, atende tanto os alunos quanto os professores. Hoje, qual é o horário de trabalho que esse setor acaba atendendo, assim, caso alguém precise desse serviço? O setor, ele funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, é só entrar em contato com o setor, agendar um horário e que o aluno ou o professor pode ser atendido em quaisquer turnos, né? Manhã, tarde ou noite. Vocês já perceberam, depois, por exemplo, dessa palestra, que as pessoas também puderam conhecer um pouquinho mais o trabalho que vocês vêm realizando aqui dentro da instituição? Já puderam ver um retorno positivo das pessoas que vêm procurar vocês? Um aumento também da procura, vendo que realmente ajudaram as pessoas a superar esses obstáculos, os desafios? Sim, com certeza. Os alunos, principalmente esse público, né, que participou da palestra, os primeiros semestres de cada curso, é um momento para eles conhecerem o setor, né? Claro. E a gente também observa uma evolução, um crescimento acompanhando a avaliação institucional. Então, cada semestre a gente avalia, né, analisa o resultado da avaliação institucional e consegue perceber esse crescimento, essa evolução através desses indicadores. Então, vocês também fazem todo esse acompanhamento junto, com certeza. Para que também alunos e professores possam crescer juntos, com certeza. E perceber se o nosso trabalho está dando resultado, né? Bom, professora, tem mais alguma consideração que tu acha importante falar para o nosso público sobre as ações que o NAEP vem desenvolvendo e que vai desenvolver durante o ano? Nós estamos agora montando oficinas, né, que em breve vão ser ofertadas aos alunos, oficinas de como estudar, né, que muitas vezes os alunos chegam no nosso setor com dificuldades e eles não sabem estudar, não se depararam ainda com um momento que tem que parar, que tem que se concentrar, que precisa, né, para poder ir bem nos trabalhos, nas provas, na participação em sala de aula. Então, a gente vai ofertar essas disciplinas, orientando os alunos de como estudar, oficinas de orientação vocacional também, né? Que é bastante importante, sim, né? E outras que surgirem, que a gente achar que tem demanda, a gente vai montar para oferecer para os alunos e também para os professores, né? É interessante salientar que o nosso núcleo, ele está vinculado também com a pedagogia universitária. Sim. Porque no decorrer do semestre, as demandas que a gente observa, as demandas pedagógicas, a gente encaminha, então, para a assessoria pedagógica que organiza as pedagogias universitárias. Porque se a gente percebe uma carência em determinada área, se a gente observa que os professores necessitam de uma formação específica, a gente encaminha, então, para a assessoria pedagógica. A assessoria organiza um evento que possa tratar dessas questões. De uma forma mais ampla, assim, aí é possível contemplar mais professores do mesmo assunto que vocês veem essa necessidade, né, professora? Exatamente. Bom, professora Rose, eu queria agradecer demais sua participação aqui no programa, falar só um pouquinho do trabalho que o NAEP desenvolve aqui na instituição, tanto que vem para ajudar, né, auxiliar tanto acadêmicos quanto professores aqui da universidade. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Grazi. E esperamos, então, todos que precisarem, né, buscar o nosso setor, tanto os professores quanto alunos da graduação e da pós-graduação também, se precisarem. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez.
Bom, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto com outro assunto aqui da Universidade de Cruz Alta. Tchau, tchau!